Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast da Lumicast. Nós estamos aqui hoje para gravar um conteúdo primeira de luxo, onde a gente vai estar entrevistando um grande amigo, empresário, que hoje se tornou um dos maiores consultores do Piauí de moda masculina. E a gente vai estar conversando no assunto primeira. Mas antes disso, eu quero falar para você que a Lume Gestão Empresarial e Consultoria é uma empresa que está focada em melhorar o seu desempenho como um colaborador na sua empresa, realmente fazer com que a sua empresa, como empresário, ela tenha um maior resultado, cresça a um nível extraordinário, comece a aumentar os lucros e você pode estar seguindo ela no Instagram, @lume_gestão, tá certo? E vamos lá, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Júlio César. Júlio, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Nasceu no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. tá no Piauí. Com muito prazer, irmão. Aqui é bom demais. É o que eu costumo dizer pra todo mundo. Principalmente Parnaíba, né? Uhum. Eu gosto de Teresina também, mas Parnaíba é muito bacana porque é uma cidade pequena com aspecto de grande. É bem tranquilo. Tem tudo aqui, a gente tá perto de diversos lugares. Se né? apaixonou, já tá. Demais. E me apaixonei. Antes de vir morar aqui, morei em Tianguá, né? Na Serra. E aí vinha pra cá, sempre quando era possível, eu vinha pra cá. E aí depois ali do primeiro lockdown, né, na pandemia e tudo mais, e aí quando voltou as coisas meio que ao normal, já deu um jeito de vir pra cá. E aí começou meio que uma história nova ali pra mim. Que legal, cara. Vai com calma que nós vamos contar tudo aqui. Bora. Nós vamos contar tudo. Cara, o Júlio é empresário desde 2015. Cara, que bacana, é muito tempo. É muito tempo. Né? Como foi que despertou esse interesse teu de começar a abrir teu próprio negócio? Antes disso, tu trabalhava com o quê? Ou tu já foi logo para ser empresário, abrir teu negócio? Conta um pouquinho. Eu já desde novo eu pensava em fazer duas coisas. E eram duas coisas bem diferentes. Uma eu pensava que eu achava bonito ser advogado, achava muito bacana e tudo mais. Só que sempre me assustei muito com aquela questão dos livros e tal, muito estudo. Sim, sim. Todo mundo tocava meio que esse terror, né? Mas só que eu achava bacana. Porém, algo que me despertava muito mais interesse, que eu falava assim, eu quero ser empresário, eu quero ser dono do meu negócio. Não meu negócio, dono do meu negócio. Falava que eu queria ser empresário. E aí, beleza, isso novo, né? E foi passando o tempo e tudo mais, eu trabalhei com meu pai, aí fui trabalhando em outros lugares, cheguei a fazer um tempo, né, antes de trabalhar com loja, trabalhava como figurante, né? Trabalhei tanto na Record quanto na Globo como figurante. E aí depois comecei a trabalhar numa loja de roupa, surgiu uma oportunidade. E eu já tinha essa vontade. Por quê? Porque eu sempre gostei de me vestir bem, né? E eu sabia que quem trabalhava, vendedores da loja, ganhava um desconto de 30%, 50% para comprar aquelas roupas. E as roupas que eu gostava, elas sempre foram com valores mais altos. Eram roupas de marcas e tudo mais. Sempre teve o gosto, né? Sempre. Aguçado pro caro. Eu sempre gostei dessa ideia de algo mais arrumado, algo mais de luxo. E aí, beleza, aí encontrei essa loja, né, lá no Rio de Janeiro, que foi até a Aldeia dos Ventos. Sim. E aí comecei a trabalhar uma loja mais de surfwear. E aí comecei a despertar o gosto de venda, entendeu? E aí, com isso, né, eu fui despertando, fui crescendo e assim fui desenvolvendo. Até esqueci, antes disso eu trabalhei como designer gráfico. Designer gráfico, trabalhei um tempo também, 1 ano e meio. Achei bacana, mas só que não era o que eu gostava, de ficar dentro de uma sala, trancado, fazendo arte, Fazia parte do criando perfil, né? logotipo, não era minha praia. Mas é uma coisa que tu sabe fazer. Hoje sim, querendo, eu que criei minhas logos, né, minhas marcas, são eu que faço. Que bacana, que bacana. Hoje eu consigo desenvolver algumas ideias de calçados que eu gosto, né, então, Sim. como é a nossa marca, a gente consegue desenvolver também. Aí, Júlio, em 2015, você abriu seu primeiro negócio. Isso. 2015, tu começou com o quê? Na verdade, eu abri antes. Minha vontade era vir para Tianguá, na Serra, abrir um negócio. Só que para isso eu precisava de dinheiro, né? Precisava de uma verba. Aí que eu fiz? Lá no Rio de Janeiro, eu comecei a tentar encontrar alguém para me vender alguns produtos. E eu trabalhava numa loja de roupas. E aonde despertou mais a vontade de eu abrir meu negócio? Eu trabalhei em muitas empresas, né? E essas empresas, eu não via uma questão de eu crescer lá dentro. Eu crescia, virar subgerente, gerente, mas nada além disso.
Porque muitas dessas empresas tinha, tipo assim, um irmão do dono, ou o filho do dono, a filha da dona. Era limitado ali Era na muito família, né? limitado. Por mais que eu me desenvolvesse, tentasse, eu nunca tinha visto, não conseguia ver um plano de carreira para mim ali. Porque toda loja que eles abriam nunca comentavam do tipo, olha, vocês um dia podem ser os nossos sócios, algo do tipo. Nunca. E eu falei, eu não vou ficar esperando isso acontecer. Já tinha isso na minha mente. E aí uma vez aconteceu um estresse muito grande numa loja que eu trabalhei, que era uma loja de grife. E aí ela vendia muito umas coisas fiado. E ela, tipo, incentivava a gente vendendo fiado. Uhum. Só que um belo dia eu quis sair dessa loja, porque tava tendo esses estresse de vender fiado e a gente não receber. Por fim, ela falou que não ia pagar mais esse fiado. E aí falou um monte de besteira lá pra mim. Eu falei, quer saber? Eu vou abrir meu próprio negócio agora. E aí foi quando eu despertei isso. Aí pedi demissão, saí e comecei a buscar alguém que pudesse me fornecer roupas, né? E assim fui pesquisando, encontrei uma pessoa, o nome dela até é Cláudia. Sou muito grata a ela porque ela confiou demais em mim. Ela me prestou umas roupas para poder vender. Consignado. Sim. E assim eu fiz. Fui lá, conversei com ela, confiou e prestou 5 peças, se não me engano, ou 4 peças de roupa. Aí levei para alguns amigos meus. E aí eles compraram. Aí voltei no dia seguinte lá, falei, olha, consegui vender. Pô, deu dinheiro, ela me deu tipo uma comissão, né? Uma parte daquele valor. E aí depois ela foi me emprestou mais peças, né? E assim ela foi me emprestando um bocado mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí foi dando muito certo. E aí chegou no momento que eu falei, olha, agora eu quero comprar a metade e a metade eu quero que você me empreste, né? Não consegui nada. E assim ela fez. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Lá no Rio de Janeiro mesmo, em São Gonçalo, onde eu morava, né? Eu peguei uma das salas comerciais que meu pai tinha. Era uma lojinha lá, muito nada a ver. Que era uma loja de açaí que a gente tinha. E dei uma reformada, eu mesmo, eu lixei, né, pintei e tudo mais, e montei uma loja ali mais ou menos com essas roupas que a Cláudia me emprestava, que era no consignado, e a outra parte eu comprando. Mas de todo o dinheiro que eu consegui para comprar aquelas roupas foi através da Cláudia, que me emprestou essas roupas no consignado. Confiou em você de primeiro. Confiou, e eu nem conhecia. Vi que ela tinha um Facebook, na época era Facebook, tinha um Facebook, entrei em contato, e aí ela falou, olha, fica aqui, vem aqui na loja, a gente conversa, a gente vê. E ela achava que eu ia comprar, né? Ela falou que vendia no atacado, Sim. só que eu cheguei lá na cara e coragem e falei, não tenho dinheiro não, eu queria ver no consignado com você. E ela acreditou e deu certo, graças a E Deus. um negócio que eu sempre gosto de comentar, Júlia, é que a verdade, ela nos traz resultados positivos e o melhor de tudo é que se torna algo sólido. Então, quando você começa na verdade, né? Deus traz as pessoas certas e É verdade. é muito bacana. Você chegou lá na sinceridade, falando, né? Isso é o começo de todo mundo. Geralmente acontece isso mesmo, né? E a gente hoje está se deparando com essa realidade. Hoje, as pessoas às vezes esperam chegar a um certo negócio grande, você ter condições de abrir um negócio tal, grande, tudo, e não, às vezes não tem coragem de iniciar um pouco, né? Chegar nessa... Começar com o que tem, né? E... Que é algo perfeito, né? Muita gente. Exatamente. E você começou, né, com o que tinha. Exato. Chegou... Com que eu nem tinha. É verdade. E Eu nem fez tinha. você mesmo, mão de obra e Foi. tudo, né? Mão de obra, logo, como eu já sabia fazer, Uhum. eu fiz a minha logo. E aí, assim eu comecei a divulgar. E eu vi que as pessoas. Aí comecei a seguir um monte de gente e tudo mais. E aí começou pessoas a procurar, além dos meus amigos. E eu vi que aquilo ali poderia dar certo. Então, e era muito difícil a barreira de entrada para você abrir um negócio antigamente, era muito difícil. Hoje em dia é muito mais fácil. Não é que seja 100% fácil, né? Hoje a barreira está um pouco mais baixa, porque você pode trabalhar online. As pessoas já compram, já têm o costume de comprar online, né? Então, teoricamente é mais fácil. Você pode montar dentro da sua casa e fazer as entregas. Naquela época não existia. Não existia, você tinha que ter um ponto fixo, né? Senão Num não era local bem confiável, né? Não era confiável e num local bem movimentado. Isso. Na época não tinha nem aquele impulsionamento. Hoje em dia muita gente pode fazer como a gente faz, né? Impulsionamento. Hoje a gente não depende mais do fluxo do que passa na rua, mas sim através do nosso Instagram. Sim. Entendeu? Então antigamente não tinha isso de você impulsionar, fazer nada disso. Então era só no orgânico mesmo ali, na cara e na coragem. E uma coisa bem interessante também é que quando você começa a empreender, a fazer alguma coisa, começa as dificuldades a aparecerem, né? Sempre vai ter uma dificuldade. Você acha que não, mas vai ter. E a minha primeira barreira, vamos botar assim,
foi a loja que eu trabalhava, denunciou meu negócio, dizendo que eu tava vendendo réplica. Sendo que o que essa loja vendia era o quê? Ponta de estoque. Ela ia nessas lojas, comprava as pontas de estoque, tipo com 50%, 60%. Sim. Só que aí foi denunciado. E como eu não tinha, de fato, a autorização da marca para vender, eu não poderia vender. E aí eu tive que parar de vender. Foi a primeira barreira que você enfrentou. Foi a primeira barreira. E aí fui reduzindo ali e tal, do que eu poderia trabalhar ou não. E assim fui fazendo. E aí fui desenrolando, encontrando outras marcas que não eram essas marcas muito famosas. E assim eu fui começando com outras marcas, e divulgando e fazendo. Assim, e aí foi dando certo. Que bacana. Foi dando certo. A sua história merece um livro, viu? Tu acha? O Júlio, ele, desde que eu conheço ele, a gente sempre conversa muito, conta sempre muita história. Eu conheço a história dele todinha, ele contou várias vezes pra mim. E eu sempre comentei com ele, Júlio, cara, grava, faz um livro, é bacana, faz parte, porque a história dele é sensacional. E eu acredito que isso aqui é o primeiro de muitos que a gente vai gravar, vai poder ter outras oportunidades. Mas com certeza tem muita história pra contar, né? Ah, sim. E assim, o que é bacana é que você teve, depois desses processos e várias idas e vindas, você veio pra cá, pro Piauí, depois de já ter tido uma loja também em Tianguá, né? Isso, exatamente. E aí, né, saí do Rio de Janeiro, montei lá um negócio, deu certo, peguei o dinheiro, vim para Tianguá, porque o único objetivo lá no Rio de Janeiro era montar para Tianguá. Fiquei em Tianguá, cheguei em Tianguá. E aí lá em Tianguá eu comecei a vender para alguns conhecidos, porque eu já tinha um conhecido em Tianguá, uns conhecidos em Tianguá, que em 2009 para 2010 eu fui passar o Natal e o Réveillon lá. Fui com um amigo meu, que era da Serra, mas só que eu conheci ele lá no Rio e tudo mais, ele me convidou para conhecer a Serra. Se apaixonou pelo frio. Não foi nem pelo frio, foi mais pela, tipo assim, jovem, né? Eu tinha 19 para 20 anos, minto, já tinha 20 anos. E eu conheci um lugar muito diferente, uma cidade pequena. E quando eu cheguei, me deparei com algo totalmente diferente. Eu lembro que a irmã desse meu amigo, com 14 anos, dirigindo um carro. Meio que uma cidade sem lei, né? Eu falei, caramba, que legal. E quando a gente chegou, já tinha um bocado de gente esperando a gente, entendeu? Esperando ali, já sabiam quem eu era, e conversando. E onde eu chegava, o pessoal já me conhecia. E eu achei aquilo ali muito legal, né? O pessoal, muito gente boa e tal. Eu falei, rapaz, gostei desse lugar. E a gente fica impressionado com aquilo ali. Vim para passar 15 dias, acabei ficando 2 meses e meio. Sim. Minha mãe já desesperada, eu tinha um dinheiro para comprar um carro. E aí gastei o dinheiro todinho aqui. E aí fui ficando. Voltei porque acabou o dinheiro, né? Sim. Não tava trabalhando nem nada e voltei para trabalhar. E aí começou a loja lá em qual ano? No Rio? Sim, aí não, em Tianguá. Em Tianguá foi em 2015, aí foi quando eu voltei para Tianguá. Entendi. E aí já vim para morar, já tinha visto tudo isso e tal. E aí comecei a procurar, encontrei uma loja de bairro, né? E aí montei uma loja de bairro. E aí comecei a divulgar, já tinha um Instagram, era muito fraco, mas querendo ou não, era um meio bacana de se divulgar. Aí tinha o Facebook, tinha o Instagram, e assim foi começando. Peguei umas peças também de novo com a Cláudia e tudo mais. E aí pronto, aí começou a dar certo. Devagarinho, mas dava certo. Era tipo assim, vendia 7 mil reais no mês, era aquela felicidade, né? Sim, sim. O aluguel tava pago, a energia tava paga, a internet tava paga, e querendo ou não, dava para comprar mais mercadoria. Que é uma coisa que eu fazia muito. Todo dinheiro que sobrava, eu comprava mercadoria. Sempre, o tempo todo. E assim eu consegui montar ou encher a loja um pouco mais rápido, né? Sim, entendi. E trazer aquela visão, né? Uma loja cheia, uma loja que tinha muita opção. Isso, Porque pelo conhecimento que eu tinha de loja, era exatamente isso, muito estoque, né? Sim, entendi. Aí hoje, aqui em Parnaíba, tu tá com quantos anos em Parnaíba? Cara, eu tô aqui mais ou menos, eu não conto muito, mas se eu não me engano, eu tô há 4 anos e meio aqui. Sim. Há 4 anos e meio. E aí, hoje... Não quando eu venho direito. Hoje, assim, modéstia à parte, mas você é o maior consultor de moda masculina que existe aqui no Piauí. Eu conheço outro cara que faz o que você faz. É verdade. E a gente tem conversado por muitas vezes e vimos o seu crescimento no percorrer desses 4 anos. Que foi... Você pegou bem no início, né? Isso. Nas vacas magras. Foi mesmo. Quando eu te conheci, era aquela loja ali na feira, né? Isso, na Caramuru ali. Do lado do banco, né? Na mesma calçada do banco. Você tem foto daquilo ali, né? Tenho.
Porque ali tem que ter uma foto, porque ninguém acredita que você é hoje e saiu dali, né? É verdade. Porque não Muita gente não aparentava. acredita. É, Fiquei pouco tempo ali, mas foram 6 meses. Mas foram 6 meses de muita luta ali. Porque lá em Tianguá deu muito certo, né? Eu comecei na loja de bairro, depois fui para uma loja um pouco mais próxima do centro. E aí depois eu fui para uma loja bem grandona, de 60 metros quadrados, já no centro da cidade. Já trabalhava com as marcas já que eu queria, né? Que era Levi's, Oakley, Cavaleira, Liverpool, Headley, enfim, marcas que eu admirava. E naquela época, tipo, me denunciaram, os caras tocaram mó terror em mim, né? E acabou que eu falei, um dia eu vou conseguir montar uma loja com essas marcas, né? Eu vou ser revendedor autorizado. E aí, por fim, deu certo, deu muito certo. Só que eu era muito novo, estava muito empolgado com as coisas. E quando a gente trabalha, por exemplo, com boleto, você tem que saber muito bem administrar isso. Eu falo, eu sou muito ruim nessa questão de administração dessas partes mais burocrática, né, de boleto e tudo mais. Então eu me empolgava com aquele dinheiro e gastava aquilo não ali. sabia dividir Não entre o que era sabia. seu e o que era da empresa. Da empresa, exatamente. Esse é um grande erro dos empresários hoje. Realmente, hoje eu lido com alguns empresários e sempre quando a gente conversa, existe uma grande dificuldade nessa questão financeira, principalmente em lidar com a possibilidade de você entender que tem um recurso ali para comprar mercadorias, né, para pagar o que já se tem e lembrar que tipo daquilo tudo, como se faz a divisão do meu lucro, né, do que é o produto, o que é o imposto. Uhum. A gente até tem uma empresa que a gente conversou e fechamos uma consultoria lá em Fortaleza. E uma das maiores dificuldades, uma loja de construção, loja bem estruturada, bastante Grande material, porte, né? e com dificuldade de precificação e às vezes até de organizar os valores que recebiam ali. Né? E isso pelo mais incrível que pareça, isso é comum. Isso é comum. Né? E é algo que você está comentando aqui que passou e sofreu. Né? Agora a questão é como venceu. É uma coisa que eu costumo dizer que você tem que persistir. Se é algo que você gosta, e eu descobri que eu gostava muito dessa área de roupa, vamos botar assim, moda, né? Por mais que eu não considere que eu venda moda, eu vendo algo atemporal. E moda a gente considera muito duas coisas, né? A gente considera que seja algo passageiro, que é o famoso modinho que o pessoal fala, e a moda se trata no modo geral, né? Roupa é moda. Mas eu persisti nisso daí. Quando tava lá em Tianguá, as coisas estavam dando meio que errado. E volto à questão de não saber administrar as coisas. Como entrava muito dinheiro, a empresa tinha muito nome nos bancos. E banco te oferece dinheiro o tempo todo. É o que eles querem. Então, eu cheguei, peguei um valor muito bom, e tanto no meu nome quanto no nome da empresa, e aí eu comprei mercadoria. Comprei um monte de mercadoria e tudo mais, e achei que aquilo ali estava tudo muito perfeito. E aí foi quando eu inventei de vir para Parnaíba, passear e tal, tudo certo, passear não tinha nenhum problema. Só que eu me empolguei com a cidade, em querer montar um negócio aqui. E lá já não estava muito bom, lá em Tianguá. Mas só que eu falei, não, eu vou dar um jeito. Você não tinha, na verdade, um mapa claro sobre como estava lá 100%, Isso, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que o negócio está indo bem e às vezes a gente esquece de fazer essa análise realmente de como o negócio está indo, como realmente está o meu produto, se eu tô bacana, tá tendo saída, porque às vezes nem loja cheia não significa que tá E nem vendendo só muito, vender né? significa que você está tendo lucro. Isso, é Eu fui verdade. entender isso depois. Porque faturamento a gente tinha, não tinha lucro. Isso. E muita gente, quando olha, por exemplo, roupa, uma camiseta de R$ 120, acha que a gente está tendo muito lucro, porque compara com uma roupa da feira. Eu sei que tem pessoas que não têm condições de comprar uma roupa lá na nossa loja, né? Uma camiseta de R$ 120, R$ 130, ou até camiseta normal de R$ 250. Mas quando se compara uma coisa com outra, tem que entender que a gente paga todo o imposto, né? Tem toda a estrutura por trás daquelas roupas, né? Tem uma fábrica enorme, todo mundo ali trabalhando de carteira assinada. E, poxa, a gente sabe que um funcionário custa muito mais para o governo, para a gente do que para o governo, né? No caso, a gente paga mais para o governo do que para o próprio funcionário, né? Sim. Então, ele tem um custo muito alto.
imagina, diversas costureiras, aí tem tecidos importados, enfim, tem toda essa questão, né, por trás. sim. E muitas das vezes a roupa da feira, ela é feita de uma forma mais caseira ou clandestina, né? Então, não tem ali uma carteira assinada, algo do tipo, e aí acaba se tornando mais barato. E não, material tão confiável. Isso acaba barateando. E aí muita gente compara e fala assim, poxa, lá na feira é R$ 30, o cara tá vendendo a R$ 120, Tá ganhando muito. R$ 90 ali o cara tá ganhando, pô, tá rico, pô. Cada camiseta que ele vende ali é R$ 90, tá, pô, tá bom demais. É. E não é assim, né? Então, muita gente acaba confundindo. Enfim, aí voltando na questão lá né, de eu ter me confundido, ter me embolado lá na loja. E aí acabou dando ruim lá porque eu dei muita atenção aqui. Acabei desenvolvendo uma ideia aqui, um projeto. Teoricamente estava dando certo porque era uma loja de roupa, era uma estética capilar, era uma cafeteria e, e um salão de beleza, né? Você montou como se fosse uma hold, né? Isso. Tudo Aí. dentro de um negócio só, que era uma casa e tal. E eu vi que aqui tinha muitos negócios assim, dentro de casa. Uma casa. E eu fui pegar uma casa bacana. Falei, pô, aqui é a casa, a gente monta o negócio, mora na parte de cima da casa e tá tudo certo. Só que aí complicou um pouco mais, né? Além da loja de Tianguá não tá indo bem, eu tive muitos problemas também com as pessoas que estavam trabalhando lá, a loja daqui não tava indo muito bem também, porque já tava sinalizando que ia ter um segundo lockdown. Aí todo mundo começou a ficar com medo de novo e tudo mais. E aí decretaram a segunda lockdown. Aí foi onde desandou tudo. No primeiro lockdown ainda foi bom, teoricamente, em questões financeiras, porque os bancos seguraram alguns meses ali e tudo mais. A gente conseguiu segurar. Eu consegui desenrolar, porque eu comecei a vender máscara, né? E vendi muita máscara. Meu vizinho, né, ele tinha uma fábrica de fazer uniforme, e um belo dia ele saiu com a máscara de uma máscara bem bacana, né? E naquela época tava todo mundo procurando máscara. Comprando aquelas máscaras. Qual o nome? Me lembrei. De médico lá. N95, como que é o nome daquelas máscaras? N95? Pronto, aquelas máscaras de médico, né? E pagando super caro. E aí o cara fez uma máscara muito bacana, bem desenhada e ficou muito bonita. Sim. Eu falei, cara, onde você comprou essa máscara? Aí ele, cara, eu fiz para poder usar, porque tá difícil de encontrar máscara. E quando encontra é muito caro. Falei, tem alguma aí? Ele, tem umas 10 aqui. Aí eu fui, olhei, cara, tá querendo quanto nessas máscaras? É X valor. Aí eu falei, pô, me venda elas aí. Aí ele vendeu todas elas, né? Peguei e divulguei no Instagram da loja, da Sou Carioca na época. Cara, o que teve de gente procurando foi absurdo. No mesmo dia eu vendi as 10. Aí eu falei com ele, cara, preciso de mais. E cara, acho que eu dei umas 5 lá ainda na fábrica. Falei, não, mas eu preciso de bem mais. Faça umas 30 aí pra mim. 30, 40. Ele, beleza, eu faço. Aí levou ali uns 3, 4 dias, produziu, botei no Instagram e começou a vender. Aí comprava ali 200, 300 máscaras. Pô, chegou um mês eu fazia R$ 30.000 só vendendo máscara, velho. Olha E aqui, aí, tá vendo? pô, foi maravilhoso. Então eu fiquei muito tranquilo. Trabalhava basicamente dentro de casa, só postava foto e ia entregando pra galera. Muitas das vezes as pessoas iam até o local pegar. Aí foi quando eu fui pra loja. Fiquei só ali na loja, só entregando. Loja fechada, abri um pouco a porta, entregava e acabou. E deu muito certo. Só que aí no segundo lockdown, a galera já entendeu, já tinha saído desse anúncio, ninguém sabia, que as máscaras não adiantava de nada, né? E aí a galera começou a largar de mão. Largar de mão, largar de mão. Já não era algo procurado como é. Já não era procurado como antes. E aí eu também já parei também de vender, e aí já tava aqui no segundo lockdown. E aí foi quando deu ruim. Eu tinha um aluguel altíssimo, só aluguel era R$ 5.000, aí tinha um monte de coisa. E eu falei, não, eu preciso mudar aqui essas questões. Primeira coisa, entregar a casa, né? Aí eu fui procurar uma casa e tudo mais. Encontrei essa casa e logo depois fui procurar um outro ponto. E aí eu tinha R$ 2.000 que um amigo meu me emprestou o cartão dele, passou, né? E aí eu fiquei com esses R$ 2.000. E aí foi quando eu falei, não, tem que procurar alguma coisa. Mas eu preciso encontrar algo que dê resposta rápida, né? E eu falei o quê? Roupa popular, roupa barato, que a rotatividade é muito alta. E aí foi quando eu fui a procurar, e encontrei uma loja ali na Caramuru. Um cara querendo vender, passar a luva dela. Ele queria, na época, acho que era R$ 10.000. Eu falei, vou lá conversar, não tem nada a perder, tem que ir lá conversar com ele e ver o que eu consigo. E aí voltou a questão da confiança também, né? E aí eu sem dinheiro, já com muita dívida,
né? Eu já tinha parado de pagar carro, tinha parado de pagar cartão. O que é que custa se endividar um pouco mais? Exatamente. Foi. Tem um Cara, ditado bem feio, né? É, Mas acho que todo mundo já sabe, mas eu não vou falar. E eu falei, cara, eu vou meter a cara, é o jeito. aham. E aí eu fui, conversei com ele, ele ficou meio lá, meio cá. Eu tinha um monte de cheque lá. Meio que agi na má fé, mas eu falei, cara, eu vou pagar esses valores. aham. Eu só vou falar pra ele não depositar o cheque. Sim. E aí eu falei, olha, eu te dou X valor. Eu tinha 2.000. Eu falei, eu te dou R$ 1.000. E aí eu vou ficar com esses R$ 1.000 só pra me poder reformar a loja. E aí todo mês eu te dou um dinheiro. E assim eu fiz. Peguei as roupas que eu tinha em Tianguá, as coisas que eu tinha lá em Tianguá, trouxe pra cá. Fechou a loja lá, né? Aí pronto, aí lá fechei, entrou o segundo lockdown, teve um maior problemão lá e tal, com funcionário e tal. E é interessante lembrar, você tocou nesse ponto aí que é muito bacana. Dois pontos muito importantes, na verdade. Nesse processo que você passou e que você viveu inteiro, é interessante que você se permitiu viver cada momento, mesmo que não fosse exatamente o que você queria. Então, eu acredito que não era seu sonho estar vendendo roupa popular, Não. mas você passou por esse processo, se permitiu passar e viver isso e aprendeu com isso, né? Você viu que aquilo era a saída naquele momento. Apertado, passando por diversas dificuldades, mas se permitiu viver aquilo naquele momento, sabendo o sonho que você tinha lá na frente, sabendo onde você podia chegar, que você já tinha construído lá atrás, né? Exato. Sabendo que dava pra chegar, só Exatamente pegou um isso. atalho ali pra conseguir mais rápido, né? Não é nem que eu tenha me permitido. Eu fui obrigado a fazer isso, né? Sim. Porque era a minha única fonte de renda, era a minha loja, na época. E eu falei assim, a única coisa que eu sei fazer é vender roupa. E é o que eu sei que eu consigo desenrolar rápido. E aí foi quando eu caí pra dentro dessa loja. Eu falei, cara, a única coisa que eu vi agora é que eu sei que vai ter uma resposta rápida. Porém, não foi. Não foi. Não deu uma resposta rápida. Porque quando tá um problema, não vou falar de governo, mas quando tá um problema, uma crise na parte de governo, ou essa questão de pandemia, né? As primeiras pessoas a serem afetadas são as pessoas de baixa renda. Sim. E aí eu foquei justamente nessas pessoas que estavam segurando o máximo de dinheiro, não estavam podendo gastar, já tinha sanado aquela questão que o governo estava ajudando, né? Sim. Dando um salário lá pra galera. E aí foi muito complicado. Aí eu voltei para daquele momento, bem lá no início, que a loja às vezes fazia R$ 5.000, velho. R$ 5.000. Com R$ 5.000, às vezes eu tinha que comprar. Pagar Isso mês bom. 5.000 mês bom. Aí tinha que pagar aluguel, que era uns 1.300 ali, energia, que vinha uns 300 e pouco, internet, que eu tinha que ter para poder divulgar, né? Aí tinha o combustível do carro. Eu tinha um carro na época, muita gente até perguntou, por que você não vendeu? Porque o carro já estava cheio de dívida. Se eu fosse vender... Lembra? Eu cheguei a falar com você, né? Sim. A gente queria vender até para aquela conhecida nossa, né? E aí eu falei, cara, pior que nem adianta eu vender, porque eu não vou estar Vai com vender, dinheiro. não vai ficar com nada. Com nada. Nem carro, nem dinheiro. Nem carro, nem dinheiro. E casas próximas dali, da Caramuru, né, Pinheiro Machado, são caros aluguéis, de certa forma. Então eu morava numa casa, tinha um aluguel mais barato Sim. e usava o carro pra fazer isso. Aí tinha que botar combustível e tinha que comprar comida e tinha aluguel da casa. Véi, só Deus. Sim. Só Deus, eu não sei como eu consegui desenrolar isso. Eu acredito que Deus, porque Deus não deixa desamparado. Né? Fato. Com certeza. E, cara, esse processo que Dava você certo. viveu lá na outra loja, que você sofreu com funcionários, conta um pouquinho só pra gente entender. Lá tu deixou funcionários cuidando da loja, né? Uhum. E já tava entendendo que o negócio tava andando, mas na verdade você não sabia que os seus funcionários não eram 100% treinados para estarem ali, assumindo aquela posição. Exatamente. Hoje eu entendo que qualquer erro de funcionário, o culpado sou eu, né? Quando ele comete um erro. Muito bom. E aí eu realmente não tinha treinamento, não investia em treinamento, nem para mim eu investia direito, né? Sim. Em conhecimento, não investi em nada disso. Achava que dava para aprender só o que era dado na internet. E de fato, dá para aprender demais com o que eles entregam na internet. Sim. Só que você precisa investir um pouco mais. Você ter sei lá, eles ali te ensinando melhor, te explicando melhor, te dando as ferramentas, Sim. que ajuda muito. O conhecimento, hoje em dia, é fundamental. Hoje a gente tem, dentro da consultoria, um dos nossos serviços é o treinamento para o colaborador. E isso muda tudo, muda o jogo. Muda. Às vezes a gente acha que
a empresa não tem esse papel, não precisa. Às vezes quer o funcionário pronto. Mas a verdade é que você nunca vai ter um colaborador à altura que você deseja, nem pronto do jeito que você almeja. Você tem que ter a paciência mesmo, treinar, dedicar tempo, dedicar recurso mesmo, para que você então forme alguém capaz de estar ali à frente do seu negócio. Né? Um colaborador, ele tem um papel fundamental dentro da empresa. E se a gente tiver paciência e entender que o treinamento ele é uma das características para a gente poder realmente evoluir, ter uma empresa que tenha mais renda, né, que tenha mais lucratividade, um atendimento melhor e diferente. Hoje a gente se depara com tanto... Eu vivi algo agora, semana passada, lá em Fortaleza, de um atendimento tão ruim, sabe? Uma pessoa grossa ali, atendendo você, insatisfeito e tal. Eu vi lá. E assim, é algo horrível que acontece, porque a gente tá tão acostumado com isso que a gente deixa pra lá. Aceita, né? Aceita, porque tipo assim, cara, isso é a realidade de todo lugar. Só que a verdade é que hoje existe muita concorrência. Então, se tu não me atende bem e eu vou pra outro lugar que me atende muito bem, mesmo que lá não tenha tudo que você tem, eu fico lá. Porque eu sou muito bem atendido e o atendimento fideliza. Além de fidelizar, experiência, né? O cara acaba se permitindo comprar mais. Por quê? Cara, que eu sou bem tratado, que eu sou importante. Sou importante. Isso é muito bom. Né? Isso é o nosso subconsciente, né? Não, a gente não vai pensando assim, aqui eu sou bem tratado. É o nosso subconsciente. Sim. A gente faz isso daí de uma forma espontânea, sabe? Sim. Todo mundo gosta de ser bem tratado. O colaborador gosta de ser bem tratado. O dono gosta de ser bem tratado. Agora a questão é, e o cliente? Como é que ele tá? E ele é o principal. É o cara que, se não tiver cliente, não tem loja. Se não tiver cliente, não tem colaborador, não tem dono, não tem ninguém, né? É verdade. Então, realmente, hoje, o treinamento, eu posso dizer que é o principal de um negócio. Verdade. Hoje eu tô na frente de uma empresa que tem mais de 10 colaboradores e a gente tá direto com treinamento, dia após dia, hora a hora, porque a gente, tanto o treinamento individual, é aquele treinamento que você faz 1 a 1, como o treinamento em grupo, porque sem o treinamento eu não consigo deixar eles parecidos comigo, nem muito menos melhor do que eu, porque o objetivo do proprietário e do gestor é que aquele colaborador seja muito melhor do que você. Verdade. E ele tem realmente essa visão. Claro, né? Parte do colaborador ter esse apreço de dizer, não, vou pegar tudo que estão me ensinando aqui e colocar em prática e crescer, ver essa oportunidade. Eu digo muito para os nossos colaboradores lá em Fortaleza e digo, olha, aproveita a oportunidade que você está tendo de aprender. Porque o que você aprende nunca é tirado de você. Podem te tirar dinheiro, podem te tirar a tua casa, você pode perder tudo, mas o conhecimento que você tem, você não perde. Então, tipo, você só conseguiu chegar onde você chegou porque você já tinha conhecimento. E aí você colocou tudo em prática novamente. O cara que faz uma vez, faz... E foi mais rápido, de fato. Isso. Pra conseguir voltar, conseguir voltar pro patamar que eu era. Hoje, na verdade, é até maior, né? Sim. Hoje a gente consegue faturar muito mais do que a gente faturava numa loja lá em Tianguá, que era 4 vezes maior do que a gente tem hoje. E eu não sei se Tianguá é maior do que Parnaíba, não? Não, é menor. Mas é uma coisa que eu costumo dizer pra todo mundo. Muita gente fala assim, mas as coisas estão ruins, o movimento tá fraco. Eu falei, a gente não tá... o Brasil tá ruim. Eu falei, a gente não tá vendendo pro Brasil, a gente tá vendendo pro nosso cliente aqui. Eu tenho certeza, se a gente atender X quantidade de clientes por dia, vender pra X quantidade de clientes por dia, pô, a gente vai vender bem, cara. Sim. Dá pra fazer isso. E como faz? Não é só depender da loja trazer cliente. E assim, dos vendedores, dos consultores, ligar para cliente, fazer Se inovar. Fazer uma oportunidade ali. A gente entrega muito questão de pontuação, premiação, tudo isso para os clientes, né? E a gente tenta melhorar ao máximo para eles. É bacana, sabe, quando o dono de loja, ele não confia somente no colaborador. Ele tem uma parte e uma participação dentro do projeto onde ele entende que ele precisa abrir a mão, né? Dizer assim, cara, eu preciso criar aqui campanhas, eu preciso tanto vir aqui criar descontos. Isso é muito bacana, né? Porque às vezes o dono de loja diz, não, o movimento tá fraco, tem que ser os vendedores. Exato. Mas se o dono de loja não estiver disposto a comprar a visão mesmo, não, bora vender, o que é que precisa? Não, vamos fazer uma campanha aqui, vamos
vamos zerar esse estoque aqui, eu vou botar um preço louco, como você fez aí recente. Isso, exatamente. Usa R$10. Quem é que... Até o Instagram achou estranho. Isso aqui é mentira, não tem. Foi, acho que eu tô estranho que foi 2 avisos e mais um a gente perdia a nossa conta, né? Olha aí. Exatamente. E foi algo tão... E de fato foi R$10 as roupas, né? As camisetas. Sim. Comprava uma e levava uma outra por R$10, né? Foi muito, muito bacana. Foi. Mas isso teve... Um movimento muito bom. Isso teve de você um entendimento. Cara, eu preciso gerar algo. Aquilo ali, e é interessante que, tipo assim, uma campanha dessa que você faz, ela cria uma proporção. Às vezes o cara, ele chega lá e ele vê outra coisa, que não tava nem na promoção e ele leva. Um tênis, ele vê uma calça, ele diz, não, cara, isso aqui não tá, mas eu vou levar. Já tô aqui mesmo, vamos embora, vamos gastar, né? E acontece muito. A gente, quando é assim, a gente não vende só o que tá na promoção, só na oportunidade. Acaba o cliente levando outras coisas. Porque a gente mostra, ó, temos isso aqui, essas peças aqui na oportunidade e tal. Ah, mas eu queria algo desse tipo. A gente, não, beleza, nós temos. A gente vai lá e entrega para esse cliente, né? Sim. E, tipo assim, a promoção eu faço muito, que é o caso da oportunidade, quando a gente tem muita peça de fato parada, assim, uma P dessa daqui, ou uma dessa daí, tem uma G. Não peça vale a pena segurar, né? Não vale, porque o nosso lucro tá no estoque. Porque a gente sabe, a gente comprou 3 aparelhos de telefone, um exemplo. A gente vendeu um, ele não se pagou ainda, porque teve imposto, teve um monte de coisa. Você vendeu outro, ele se pagou. E aí, o que tem o lucro, esses 2 se pagaram. O que tem o lucro tá no seu estoque. E aí, quando você vende, por exemplo, custa, sei lá, R$1.000 esse telefone aqui. Você vendeu os 2, cada um por 1.000, né? E aí tem mais um lá parado por 1.000. Se você vender por 500, você lucrou. Sim. Porque o seu lucro todinho foi para aquela parte. Porque ele ficou parado. Então eu falei, isso aqui é dinheiro parado. Vamos fazer alguma coisa. Vamos aproveitar esse período que todo mundo sabe que é fraco, que é baixa. Não tem jeito. Sim. É baixa. Por mais que a gente estivesse bem positivo, né? Questão de crescimento, coisa que eu não tinha antigamente, hoje eu tenho essas métricas, né, de crescimento. A gente estava dentro, que é 30% que a gente tem de crescer de um ano para o outro, estava muito dentro. Só que eu falei, não, vamos aproveitar essa oportunidade, porque todo mundo espera alguém fazer uma oportunidade, uma promoção. Falei, cara, então a hora da gente fazer é agora. Sim. Não vamos fazer depois, vamos fazer agora, vamos aproveitar essa onda aí. Sim. E aí foi quando eu fiz, tanto que a gente colocou só um dia. Aí tem 2 poréns. O porquê que eu coloquei só um dia de oportunidade. Muita gente ficou revoltado, né? Querendo que fosse a semana inteira. Primeiro, a questão é um dia de oportunidade, porque como a gente vende valor, não preço, a gente deu uma oportunidade para aquelas pessoas que já nos seguem ali. E para a gente não queimar a nossa marca. E o outro, porque a gente já tinha feito uma oportunidade para quem já era cliente da loja. Então, primeiro, o que nós fizemos? Para os clientes já compram na loja, para os 10 primeiros, depois foram para os outros. Os 10 primeiros tiveram a oportunidade de ir na loja, olhar o que estava disponível e comprar, sem aquela muvuca, sem aquela correria. E assim foi sendo. Aí as outras peças que se ficaram lá na loja, as outras peças de grade quebrado de novo, e aí sim a gente divulgou, entendeu? Sim. Aí por isso que a gente fez também só um dia, até mesmo porque não teria muita coisa. Sim, sim. E aí, Cara, pronto. e aí conta pra mim, como foi que você, hoje, dentro do que você viveu, né? Como foi que você entendeu que você falhou naquela época em Tianguá com os seus funcionários? O que você acredita que é fundamental hoje, que você não abre mão? Essas 2 perguntas. Pronto. primeiro, depois a gente... Essa eu não Vai mais, esqueço. então. Bom, o que eu errei foi falta de conhecimento. Infelizmente, devido a não ter conhecimento, eu pequei muito nessa parte de administrar. Eu achava que, não, tudo que eu tocar dá certo. Né? Eu oro, peço a Deus e Deus vai me abençoar, Deus não vai deixar eu me ferrar. E você tinha o dom, mas não é por isso que você não tem que aperfeiçoar. Exatamente, exatamente. E Deus já me abençoava demais, já me abençoa sempre, tanto que deu certo aqui, querendo ou não. Mas aí faltou muito conhecimento para poder administrar os 2 negócios no período que estava, entendeu? Então, como eu não investi em curso nenhum, em nada, eu não tinha como fazer aquilo ali acontecer, porque eu não conseguia administrar a pessoa que estava lá responsável pelo meu negócio. E como eu estava muito empolgado aqui, larguei de mão lá. Uhum.
E aí eu não poderia ter feito isso, né? Então aí foi o meu maior erro. O que eu poderia mudar? E hoje em dia eu mudo. Conhecimento, tenho muito conhecimento. Eu busquei, tipo assim, eu sigo um cara que é o Stefano, ele mudou muito a minha mente. Eu já segui ele antes, olha só, pra você ter noção, mas eu nunca tinha investido em nada dele ali, nunca tinha entrado em contato com ele para ver se ele poderia me dar algumas dicas. E aí que eu fiz? Hoje eu investi no curso dele, porque eu gosto de comprar curso de quem já deu certo. Porque tem muito curso aí de quem não tem nada e vende muito aquilo. Então, só Você vendendo tem... uma ideia, né? só vendeu uma ideia. Pô, pra sua loja funcionar, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer isso aquilo. Ah, tá. Onde você implementou isso? Não, eu vi que dá certo. E aonde? Não, a fulano de tal me contou, eu vi fulano de tal fazendo. Ele não implementou, né? E aí o Stefano, ele implementa, ele tem loja hoje em dia, ele tem 2 lojas enormes, maravilhosas, né? As lojas batem recordes de vendas ali. Sim. Hoje em dia ele abriu uma loja tipo de aluguel de tênis e tal, de alto nível. Enfim, então eu falei, cara, é dele que eu quero extrair, assim, conseguir informações, né? Conhecimento. E é uma referência, né, pra E você. era uma referência para mim. E aí ele começou a dizer que ia divulgar e tal, já tinha vendido o curso, só que dessa vez ele ia fazer presencial. Eu falei, eu vou dar um jeito, de ir pra esse evento. E aí, beleza. E aí passou, isso foi no ano passado que ele começou a divulgar. E aí, graças a Deus, mais uma vez, nessa loja que eu tô hoje, tava muito devagar também no INE. Deixa eu chegar nessa parte aqui primeiro, pra depois te explicar isso aqui. Como eu tava lá na Pedro Machado, tava muito fraco o movimento. Mas eu consegui fazer um período lá da loja vender tipo 7 mil. E eu comparava com as lojas do lado. E as lojas do lado vendia 3, 4 mil. Pô, minha loja vendendo 7, 8. Pô, tá dando certo, querendo ou não. Mas só que aqui não dá certo pro que eu quero. Eu preciso sair daqui. O que eu fiz? Vendi a luva lá. Vendi por um valor um pouco maior do que eu peguei. Consegui vendi até pra. Não sei se hoje em dia é a mulher dele, mas na época era a mulher do antigo dono lá do ponto, né? E aí eu fui e vendi com os móveis, algumas roupas, e aí fui e encontrei esse ponto na São Sebastião, que eu até entrei em contato com você, né? Falei, cara, de onde que eu faço e tal, meio perdido. E aí você foi e falou assim, cara, a hora, né? Vá orar, relaxe seu coração e continua procurando. E aí foi o que eu fiz, né? E aí logo depois eu encontrei esse ponto no dia seguinte, se eu não me engano, no mesmo dia. Foi algo assim, tava acho que na época de política, nem me lembro. Sei que tava tendo um furdunço assim na cidade, negócio de política. E aí foi. Aí eu comecei a procurar, encontrei um ponto que era um açaí, e aí eu fui e fiz a proposta à dona, que ela tava desanimada, não encontrava funcionário para trabalhar. Fiz uma proposta, ela falou assim, olha, eu até gostaria de alugar, só não alugo porque eu não tenho onde colocar essas coisas aí. O ponto era dela de fato, né? E eu falei, olha, se eu vender pra senhora, dá certo a senhora me alugar? Ela dá certo sim. Falei, não, tudo bem. Aí eu falei o seguinte, quer saber? Eu tô com dinheiro aqui, eu vou comprar as coisas pra poder já tirar daqui, eu começar a minha obra, e aí sim eu tento vender esse daqui. Só que eu fui e tirei foto. Falei, não, vou postar logo aqui no Facebook. E aí postei no Facebook na mesma noite que eu tinha fechado com ela. Eu já tinha tirado as fotos, só que não tinha mexido ainda na loja. Aí postei. Nessa que eu postei, um rapaz lá de Viçosa se interessou por 90% das coisas. Olha que Eu falei, bacana. pô, que benção, não vou nem precisar tirar dinheiro do meu bolso. Ele, olha, eu vou amanhã. Pode ser? Eu falei, pode. Ele, vou levar um caminhão e tal, não sei o que. Ele veio, negociou, levou um monte de coisa lá, levou a maioria das coisas. Ficaram só 2 freezers lá, que aí ela falou, não, esse freezer eu vou ver o que eu faço. Aí, por fim, ela acabou pedindo pra vender, vendi pra ela e acabou. A única coisa que ficou foi a logo dela, que ele não quis levar porque ele disse que já tinha. E aí pronto, eu já comecei na mesma semana a fazer a reforma da loja. Eu contratei uma galera e tal. Eu mesmo desenvolvi ali a ideia da loja e tal. Começou. Aí começou a funcionar ali. Só que a loja, quando começou ali, eu não tinha muito conhecimento aqui, ninguém me conhecia direito. Então, trabalhava no orgânico, eu não tinha dinheiro para poder divulgar. E aí comecei aquela questão no orgânico, passei indo um ano e pouco ali naquela peleja, eu vou botar essa no deserto, né? Enfrentando ali o meu deserto, mas criando conteúdo. E aí chegou um momento que eu falei assim com uma pessoa, falei, olha, não sei se vai dar certo. A minha única oportunidade aqui de fazer alguma coisa é um desconto. É levantar o dinheiro, mas eu não sei o que eu vou fazer, que eu não tinha como mais pagar o aluguel. Eu sabia que não ia dar certo naquele mês. E aí peguei uma espécie que estava lá parada,
já da loja de Tianguá, queimei aquelas peças, né? Vendi bem baratinho, fiz uma promoção muito doida, e aí levantei um dinheiro e comecei a procurar uma roupa nova pra loja, né? Tipo assim, alguma coisa que desse certo pra vender. Eu encontrei uma camisa gola padre, camisa de linho, né, de botão, gola padre, uma camisa bem dura. Ela tinha umas porcentagens lá de linho, a maioria era viscose e poliéster. Quando eu trouxe pra loja, deu muito certo. Isso foi em novembro. Fiz a promoção em outubro, final de outubro. Deu certo em novembro começar a comprar essas peças de Fortaleza na época. Aí comprei, deu certo. Falei, caramba, vende. Aí comprei mais, vendeu tudo. Aí comecei a comprar um bocado, bastante. Cheguei em dezembro com bastante mercadoria já, que era essas camisas gola padre. E aí foi onde a loja deu um boom. A loja ainda estava vendendo, antes vendia 5, 7 mil reais. Aí foi a loja deu um boom. Aí foi a primeira vez que a loja bateu, tipo assim, 50 e poucos mil reais. Falei, nossa, pra quem vendia 7, 50 mil era muita coisa. Foi um chute no gol, sem querer, né? Foi, eu falei, cara, que bênção, glória a Deus e tal, não sei o quê. Fiquei super feliz e tal, deu certo. Só que eu falei, olha, isso aqui é moda. Eu preciso já encontrar uma outra coisa. Aí foi quando eu encontrei uma outra marca, que hoje em dia a gente trabalha, que é até essa gola tal, essa gola polo aqui. Essa camisa polo, ela tem uma qualidade muito grande. E aí, quando eu trouxe, o pessoal gostou bastante. E aí foi dando muito certo, entendeu? Então, eu entendi, né, que é o que eu falei, a questão do conhecimento. Foi que eu consegui vender, que eu falei, ele estava divulgando, o Stefano estava divulgando que ele ia fazer esse evento presencial. Foi quando eu levantei o dinheiro e falei, aqui deu certo, mas agora eu preciso investir em conhecimento. Aí foi o primeiro conhecimento que eu investi, foi no Stefano. E aí começou. De lá, eu vim com muita bagagem. Porque eu fui na loja dele e ele disse tudo que ele fazia, como funcionava. Conversamos com o gerente dele, com os vendedores dele. Cara, aí começou a dar Pegou aquele feedbackzão todinho. pra cá, né? Aí quando eu trouxe pra cá, e tipo assim, o que eu vendi em dezembro tava vendendo no mês normal. Né? O que eu vendi no dezembro tava vendendo no mês normal. Falei, caramba, isso sozinho, né? Sim. Tanto que quando eu fui pra lá, fechei a loja, ficou 3 dias fechada. E aí eu fui pra lá, pra BH, e deu muito certo. Fiz um investimento pesado. O curso dele em si foi barato. Mas passagem, hospedagem, tudo sabe. E, cara, você teve que vencer o trauma de contratar de novo, né? Ah, foi daí também, porque eu não queria contratar. E lá no Stefano, né, por eu ter investido em conhecimento, ele destravou isso em mim, né? Que ele falou, você tem que contratar, porque ninguém cresce sem contratar. Você quer chegar aonde? A não ser que você queira ficar onde você tá. Aí tudo bem, você não precisa contratar. E é interessante que, assim, muitas vezes há uma dificuldade do empresário entender que às vezes é necessário ele abrir mão do lucro dele que ele está tendo muitas vezes para contratar 1 ou 2 ou mais 3 funcionários para trabalhar junto com ele, para que ele consiga alcançar um outro patamar que ele sozinho não conseguiria, né? E é fato que hoje nós enfrentamos, tô com mais de 13 anos de mercado como empresário, já abri vários segmentos e eu sempre me deparei com a mesma situação. Um colaborador, ele vem totalmente virgem, sem nenhum preparo. A gente tem que preparar o cara e fazer ele sonhar comigo. Dentro da loja, sonhar com os nossos projetos, sonhar com os nossos sonhos. E a gente vai começar a alcançar um outro patamar. Exato. Tenho certeza que quando você chegou, você pegou aqueles colaboradores, passou pelo momento da crise, né? Meu irmão, não vai dar nenhum aqui, viu? Nenhum. Foi. O primeiro, que hoje em dia é o Francisco, ele... Cara, Deus... Primeiro que eu tava procurando pessoas para poder contratar. Voltei já empolgado, né, do evento lá. Muito empolgado porque a loja tava precisando de mais uma pessoa. Eu não tava conseguindo dar conta sozinho. E aí não consegui encontrar ninguém, né? Porque ele falou que eu precisava contratar, ensinou mais ou menos ali como manter o colaborador dentro da loja, mas só que eu não sabia como fazer a seleção. E aí ele não tava dando certo, já tinha passado umas 3, 4 pessoas na loja, e aí chegou esse Francisco, ele falou, cara, tem vaga de emprego aí? Eu falei, rapaz, não tem, mas você tem experiência com venda? Ele, não tenho. Mas se você me ensinar, eu aprendo. E ele trabalhava, tipo assim, numa empresa aqui que vende caixão, coisa assim, vende plantas de funerária. Sim, sim. Só que ele trabalhava só ali recebendo dinheiro e tal, atendendo cliente. Era assim, né? Balcão. Mas os olhos do cara brilhou, né? Quando falou com você. Eu via que ele tava interessado. Eu falei, bora fazer uns testes. E aí, quando ele foi na loja, eu via que ele tava muito interessado. Ele perguntava muito. Eu falei, poxa, acho que dá
certo ensinar. Tinha vontade, né? Acho que dava certo, exatamente, de ensinar ele. Cara, Aí eu fui... só um parênteses no que você tá falando. É muito legal isso, porque assim, eu vivi isso. Eu até tava gravando no Stories hoje, acabou que eu nem consegui postar sobre isso, falando exatamente que a gente não precisa, muitas vezes, às vezes as pessoas estão procurando emprego e esperam uma vaga. Você não precisa de uma vaga. Onde você quer trabalhar? E aí, vai lá e mostra que você consegue somar. Porque hoje a realidade é que todo empresário está buscando pessoas para somar no seu empreendimento. Verdade. Pessoas para dizer assim, cara, esse cara aqui, eu vou contratar ele, mas em compensação ele vai me gerar muito mais. Ele vai trazer para mim novos clientes, ele tem energia nova. Então, a realidade é, eu nunca trabalhei por causa de dinheiro. Eu nunca fui atrás de emprego onde tinha vaga. Eu trabalhei onde eu queria trabalhar. Eu quero aqui. Então, eu vou trabalhar aqui. E isso é muito bacana, né? Porque o Francisco utilizou isso, né? Exatamente. E você comprou, no caso, o brilho dos olhos dele. Foi. Chegou lá e disse, cara, se você me ensinar, eu consigo. Pai, vamos ver se ele tem vontade mesmo. Aproveitei que eu tava empolgado também. E precisar trabalhar não significa que a pessoa quer trabalhar. Precisar trabalhar é uma coisa. Querer trabalhar é outra. Então, às vezes, você se engana pensando que, não, esse aqui precisa trabalhar, eu vou botar ele... Não, ele só precisa. Na hora que ele parar de precisar, ele não vai mais trabalhar. E às vezes nem é antes dele parar de precisar. Porque as pessoas que passaram lá precisavam. E mesmo assim não queriam encarar. Porque muita gente acha que vender, trabalhar com loja de roupa, ou vender ou ser consultor, é algo simples. O varejo é vivo, né? É puxado, você tem que aprender. E foi uma das coisas que eu falei com ele. Falei, olha, você tá disposto a aprender? É totalmente diferente de qualquer outro trabalho. Até porque nós vamos ser algo diferente aqui. Eu quero ser totalmente diferente de uma loja de roupa de Parnaíba. Eu quero algo totalmente diferente, extraordinário. Eu não quero uma coisa simples. Então, você está disposto a aprender mesmo? Ah, ele eu tô. E, de fato, até hoje, ele tem muita empolgação na loja, em tudo que eu passo, todas as reuniões. E ele parece muito com você no quesito de atendimento. É um cara que né? pegou muito, né? A essência. Isso é muito bacana. Aí o Francisco, eu contratei precisando, e hoje em dia a gente tem um Vitor também, que aí eu já contratei para poder crescer. Entendi. Foi aquilo que você falou, né? Então a gente precisa contratar para ir crescendo. Que dava para segurar com o Francisco ali, mas você disse, cara, eu preciso de mais um para crescer mais. Exato, porque eu preciso sair, fazer isso que eu tô fazendo hoje, entendeu? Resolver as outras coisas, eu tenho que sair dessa parte ali do operacional, entendeu? E hoje eu tenho, por exemplo, um projeto que eu tô fazendo, justamente eu vou poder ter esse tempo para mim, né? Logicamente que é dentro do meu trabalho, trabalhando ali, mas eu vou conseguir me organizar melhor. Eu vou conseguir fazer os meus pedidos, selecionar tecidos, selecionar designer. Ter aquele olhar mais crítico, né? Isso, para essa parte mais administrativa também da loja. Júlio, o tempo voa, né? Passa rápido, né? A gente não vê, mas voa rápido. Mas assim, pra gente finalizar, eu queria que tu desse aqui 2 pontos que você considera fundamentais para passar para o nosso público, para mostrar que você tá onde tá porque você conseguiu fazer isso, aquilo, outro. Pronto. O primeiro, eu acho que você tem que ter desejo de ter algo na vida, certo? Você tem que ter uma meta de alguma coisa. Casa, carro, só que isso são muito vagos, né? Ah, eu quero ter uma casa. Tem que ser muito pontual. Eu quero essa casa, esse tipo de casa, esse tipo de vida, eu quero poder ajudar essa pessoa. Tudo isso, né? E a gente colocar no quadro dos sonhos, colocar em algum lugar para você visualizar aquilo ali, né? E ter de fato aquela garra de querer vencer. E a outra é persistência, porque logicamente, primeiro de tudo, é acreditar em Deus, ter fé e entregar na mão dele. Só que tem hora que a gente fica meio que desesperado, né? E a persistência, eu acho que Deus vai te abençoando ali, certo? Você vai persistindo, vai tentando, continua, erra, acerta, erra, e continua tentando. Porque eu quebrei algumas vezes, né? E também via momentos em que eu queria desistir e voltar pro Rio de Janeiro para tentar uma outra coisa, entendeu? Sim. Então tinha que persistir, e por eu ter persistido, deu certo, entendeu? Isso é muito bom. Parabéns, viu, cara? Obrigado. Isso é uma referência para mim. Eu tenho certeza que para muitas pessoas vão assistir aqui, vão se identificar.
E assim, sua história, ela tá só começando, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu profetizo na sua vida que você vai ser um homem de Amém. muita referência, não só empresarial, mas falando de hombridade. E Valeu. você vai atingir corações, não somente. Amém. Viu? Eu quero te dar um presente. Me dá aqui. Eu trouxe um presente para você só para mostrar que você é muito especial pra mim. Pô, valeu. A gente tem uma história junto, né? E aí aqui é só pra você tomar um café, sei lá, uma água, alguma Ah, que legal. né? Café e uma água maravilhoso. Cafezinho, me amarro. É, você Olha, gosta de que café, massa, né, velho. cara? Muito. É, e aí eu pensei, de cara, Pô, que é legal. algo legal velho. pra ele. Que massa. Cara, e assim, Obrigado. E desculpe não ter trazido o seu presente, não, mas... porque eu tava resolvendo as coisas. E aí, quando você me ligou, eu falei, meu Deus, tem que ir lá. vai dar tempo. e foi correria, né? Foi. Eu já tinha um projeto de gravar um podcast junto contigo e seria o nosso primeiro, né? Porque a gente, quando conversou, a gente conversou sobre um podcast há alguns anos atrás. Eu disse, cara, ele tem que ser o primeiro. E você tá sendo o primeiro hoje, é muito bacana isso. E Deus moveu tudo para que hoje acontecesse. Eu vim para Parnaíba para fazer um exame aqui e a Raíssa, minha esposa, veio para fazer um curso e tudo convergiu para isso e a Deu gente certo. está aqui, é muito bom. É. E o legal é que, o final de tudo, tanto eu quanto você, o objetivo é poder ajudar as pessoas. Eu acho que quando a gente tem o conhecimento, é muito bom para poder passar adiante, né? Sim, E eu tenho essa vontade de ajudar as pessoas. Tanto que quando alguém vem me perguntar, às vezes até teoricamente concorrente, ou pode ser um concorrente futuramente, vem me perguntar e eu falo, entrego tudo e tudo mais para as pessoas, porque a ideia é ajudar. Acho que é muito bom sim. a gente conseguir conquistar o que a gente quer, mas, poxa, poder ajudar parece até besteira, né? Ah, essa coisa aí todo mundo fala, mas, cara, é verdade, você poder ajudar. E acho que a ideia disso aqui é essa, né? Isso. De ajudar. Então, eu fico muito E feliz. assim, sabe, hoje, pra gente finalizar, um dos nossos maiores projetos dentro da Lume Consultoria é ajudar o maior número de pessoas, principalmente pessoas que estão iniciando no mercado de trabalho, ou muitas vezes ela tá dentro de um trabalho só pelo dinheiro. Ah, não, eu tô aqui pelo dinheiro e tal. E às vezes ela esquece que ela pode alcançar lugares maiores, lugares mais altos. E às vezes se priva tanto, não melhora, não investe em conhecimento, e às vezes fica presa. Às vezes ela podia ser dona do próprio negócio, às vezes ela podia ser sócio, às vezes ela podia chegar a uma gerência, mas ela não se dedica, não vê potencial, se trava. Às vezes o medo de mudar de trabalho, às vezes de aceitar uma coisa E nova. porque dá trabalho, de fato. Claro, com É certeza. cansativo, Requer coragem, né? requer coragem, muito esforço. E assim, um dos nossos objetivos é ajudar mesmo. É tanto que a gente vai lançar um curso aí e Bacana. acredito que no próximo mês a gente vai começar com um curso fantástico, que é um Massa. curso sobre como ajudar a você adentrar no mercado de trabalho e ser promovido aonde você já está. Então a gente vai ajudar as pessoas a fazerem currículos, a como se vestir bem. Muito bom. E Olha, o Júlio César vai estar lá. bora, com certeza. Isso é uma Eu honra. quero você dentro desse negócio. Com você faz certeza. parte do meu sonho. E é isso, cara. Muito obrigado por ter vindo, de Obrigado a verdade. você. Foi uma Você honra é estar muito aqui. amado por mim, pela minha família. irmão. A Obrigado. gente é muito amigo. E, gente, você que tá aí, já curte o nosso vídeo e se inscreve. A gente vai ter muitos conteúdos como esse. E a gente tá só começando. Espero ter ajudado você, sua casa, sua família. É Isso aí. Valeu, irmão. Tamo junto. Sim.